Oi pessoal, tudo bem? Esse é o último vídeo da Semana da Ilustração e hoje nós vamos falar sobre como organizar o seu portfólio. Num dos meus primeiros vídeos do canal, lá no começo, eu fiz um vídeo dando 5 dicas de como montar o seu portfólio e naquela época ainda a gente usava bastante os portfólios físicos, que eu vejo que hoje em dia já não são tão usados quanto naquela época, mas hoje em dia o mais importante é você ter um portfólio online. E hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de como você pode fazer isso, mesmo quando você não tem tanta experiência e não tem trabalhos profissionais ainda. E, gente, para quem quer começar a trabalhar com ilustração ou com qualquer tipo de trabalho relacionado com criatividade, o portfólio, ele é a coisa mais importante que você poderia ter para apresentar para o seu cliente. E, na maioria das vezes, o portfólio ele é mais importante do que o seu currículo. E eu já falei bastante sobre isso aqui nos meus vídeos anteriores. Para quem tiver interesse em saber mais sobre carreira, mercado de trabalho, faculdade e tudo mais, eu tenho uma playlist inteira só para falar sobre esse assunto. Eu vou deixar a playlist aqui nos cards para vocês poderem conferir, e lá eu falo bastante sobre esse assunto. Então, só para vocês entenderem aí a importância de você ter um portfólio bem organizado e como isso pode render muitas oportunidades de trabalho. Então, como eu falei para vocês antes, mesmo que você não tenha nenhuma experiência profissional, nenhum trabalho que você tenha feito profissionalmente, ainda assim você pode criar um portfólio do zero para apresentar para os seus clientes, porque o mais importante mesmo é que o seu cliente conheça o seu potencial e saiba qual que é o seu estilo e quais são as suas capacidades. Por isso é importante montar um portfólio em que você consiga demonstrar todos esses pontos com bastante clareza. Bom, se você já tem alguns trabalhos profissionais, já fica mais fácil, porque é só você juntar todos eles para montar o seu portfólio. Mas caso você não tenha, você sempre pode montar o que a gente chama de portfólio fantasma, que nada mais é do que criações e projetos que não necessariamente você fez para um cliente, mas que com esse portfólio você consiga mostrar o seu potencial. Então, uma boa forma de você montar o seu portfólio fantasma é pegando, por exemplo, projetos de trabalhos que você fez para a universidade, que tenham sido legais, que vocês acham que mostra bastante ali das suas capacidades, ou se não, criar projetos próprios mesmo, por exemplo, projetos de ilustração, que seja uma série de ilustrações sobre algum tema, ou se não, um projeto de capas de livro ilustrado. Então você pode pegar ali os seus livros favoritos e criar uma capa nova, sabe? Uma proposta de capa para esses livros. Enfim, as possibilidades são praticamente infinitas. O mais importante é vocês usarem a criatividade de vocês para criar esses projetos de ilustração. E eu falo projeto de ilustração porque é muito importante que vocês criem mesmo o projeto em si e não tenham só a versão finalizada ali, aquele arquivo final do seu projeto. É importante também que você monte a apresentação desse seu projeto para que o cliente ele entenda por todas as etapas que você passou e todas as escolhas que você fez para chegar na versão final. Então, uma coisa que eu gosto muito de apresentar no meu portfólio é justamente as etapas que eu passei durante o projeto para o cliente entender melhor como que funciona o meu trabalho e as escolhas de cor, de composição e tudo mais que eu fiz no meu projeto. Isso é super interessante e sempre adiciona mais no nosso portfólio do que só colocar a imagem ali finalizada. Mas também é importante que esse projeto ele tenha uma apresentação que seja sucinta e que apenas em algumas imagens o cliente já tenha uma ideia geral ali do que quer dizer o seu projeto e do que você queria apresentar com ele. O que nos leva ao segundo ponto importante na hora de organizar o nosso portfólio, que é escolher apenas os melhores trabalhos para apresentar. Eu sei que a nossa tendência é pegar, selecionar tipo uns 30 trabalhos que a gente fez, mas para dizer a verdade, o cliente que está ali procurando alguém para fazer um projeto e um trabalho, ele não tem todo esse tempo para ficar vendo o seu portfólio inteiro. Então o ideal é vocês escolherem ali de 10 a 15 principais trabalhos que vocês fizeram. E depois vocês podem até completar com uns 20, mas é importante que os primeiros trabalhos apresentados no portfólio sejam os melhores trabalhos que você fez
e que demonstrem ali toda a sua capacidade, né, de criar ilustrações. Então, essa seleção dos primeiros trabalhos é super importante. Muita gente me pergunta também se para montar um portfólio é preciso ter mais de um estilo ou se só ter um estilo de ilustração é suficiente ou é melhor ali para apresentar. E pela minha experiência que eu tenho trabalhando com ilustração aí há praticamente 8 anos, eu digo para vocês que é importante sim que o ilustrador tenha pelo menos mais de um estilo que ele consiga trabalhar, porque isso vai aumentar ali a gama de possibilidades de receber um job. Então você pode trabalhar dentro de um mercado, por exemplo, mercado editorial, mercado de games ou qualquer outro mercado que seja voltado para ilustração ou para o que você está almejando, mas trabalhar em alguns estilos diferentes. Então, eu, por exemplo, gosto bastante de trabalhar dentro da aquarela, mas eu faço também ilustração botânica com essa pegada de aquarela, eu também faço retratos. E eu já trabalhei bastante também fazendo material para livro didático, que é um estilo um pouco diferente, ele lembra um pouco mais um infanto-juvenil, ele não é assim tão adulto quanto os meus trabalhos de retrato, por exemplo. Então, eu trabalhando dentro desses estilos diferentes, consigo alcançar alguns mercados diferentes e isso vai trazer mais clientes e mais jobs para mim. Então, não vejo problema nenhum em você ter mais de um estilo, mas o importante é que esses estilos conversem entre si e que eles tenham um diferencial, sabe? Porque, querendo ou não, é o seu estilo de trabalho, então é importante que tenha essa unidade, que eles conversem até para o seu portfólio fazer sentido, né? Outra coisa que você pode fazer também é separar os seus portfólios ali, fazer mais de um portfólio dependendo da área que você quer trabalhar. Então, você pode montar um portfólio de ilustração para livro, didático, editorial, e também criar um portfólio que é mais voltado, por exemplo, para a área de games, que tem alguns estilos diferentes ali. Então, é importante que você estude um pouco sobre os mercados que você está almejando trabalhar, veja qual que é o estilo que geralmente se trabalha dentro desses mercados, que podem não ser com uma regra. É claro que sempre vão existir exceções, mas é legal a gente já ter uma ideia de como que funciona nesse mercado para a gente aumentar, né, as nossas possibilidades de ser chamado para fazer um trabalho. Então, resumindo, versatilidade é muito legal, sim. Mas isso também não quer dizer que você precise trabalhar, em diversos estilos, em 10 estilos diferentes. Não tem necessidade disso também. Outro ponto importante também para ressaltar é que rede social não é portfólio. É óbvio que existem muitos ilustradores e muita gente da área criativa que hoje usa a rede social como se fosse uma espécie de portfólio e que realmente essas pessoas conseguem clientes através apenas das redes sociais. Mas esse é só um modelo que a gente pode trabalhar. E quando a gente está querendo, por exemplo, apresentar um trabalho para um cliente, é importante vocês terem também, além das redes sociais, um portfólio que seja uma versão mais resumida, organizada e, como eu falei para vocês, apenas com os melhores trabalhos, para o seu cliente não ter que ficar ali rolando, sabe, a sua página do Instagram ou Facebook ou qualquer coisa assim, só para achar os melhores trabalhos. Então, na rede social tem muito disso também, da gente ir postando mais com frequência e nem todos os trabalhos vão refletir aquilo que você quer apresentar para o seu cliente. Então, você ter um portfólio organizado com certeza vai ajudar muito nesses momentos. Então, nada impede que você use redes sociais para divulgar o seu trabalho e conseguir clientes, mas ter um portfólio organizado é essencial. E aí você me pergunta, mas Mari, aonde que eu vou montar o meu portfólio? Como que eu posso montar o meu portfólio? Bom, existem algumas opções aí que você pode usar de sites que oferecem, né, o serviço de montar portfólio. E para mim, o melhor serviço para portfólio de ilustração, principalmente mercado publicitário e editorial, é o Behance.
Eu tenho o Behance desde que eu comecei a trabalhar com ilustração, desde que eu queria começar a trabalhar com ilustração, e ele é uma das plataformas mais profissionais para quem quer entrar nesse mercado. Então eu super recomendo que você monte o seu portfólio no Behance, mesmo que ele não seja o seu portfólio principal, ele também funciona como uma comunidade, então muitos clientes podem entrar em contato com você através do Behance. Então é super importante que você tenha ali pelo menos alguns trabalhos, alguns dos seus melhores trabalhos no Behance. Eu também sou a favor de que se você tem uma plataforma que é voltada para oferecer job, que é voltada mais para a parte profissional, eu acho que não custa nada você fazer uma conta ali, postar alguns trabalhos, porque vai que aparece alguma oportunidade de trabalho ou de emprego através daquela plataforma. E eu tô falando isso porque eu tenho, por exemplo, uma conta no LinkedIn que até hoje nunca me rendeu assim nada relevante, mas eu deixo a conta lá, eu atualizo de tempos em tempos, não é assim a minha principal plataforma, não é a minha principal portfólio, né? Mas eu deixo lá. Então, a mesma coisa que eu falo pra vocês para fazer o Behance, sabe? Pra mim, o Behance realmente ele já me rendeu muitos trabalhos, então pra mim é mais relevante manter atualizado. Mas em outros casos, por exemplo, existe também o site do ArtStation, que eu saiba, ele é mais voltado para mercado de games e para storyboard, de filmes e animações e tudo mais. Então, se você gosta e você quer seguir mais para esse lado, eu também super recomendo que vocês invistam em fazer uma conta e um portfólio no ArtStation. E existem também muitas outras opções, mas eu acho que essas são as mais relevantes que você precisa ter com certeza. E outra opção é você criar um site próprio para usar como portfólio. Então, depois de muitos anos usando o Behance como portfólio principal, e eu uso até hoje, na verdade, eu consegui, desenvolver ali o meu site, que ele funciona como portfólio, e eu tenho uma área lá onde eu tenho também todos os meus trabalhos e projetos de ilustração, que eu também acabo mandando para os meus clientes. Então quem entra no meu site já sabe, já tem acesso ali ao meu portfólio, já conhece todos os meus quadrinhos e tudo que eu produzo. Então eu reuni tudo num lugar só, que é o meu site. Mas como o site ele é uma coisa que você precisa de alguém para desenvolver, o layout, você precisa pegar e hospedar o site em algum lugar, já não é tão fácil quanto você ter uma conta no Behance, por exemplo, e eu recomendo que você faça caso você realmente tenha ali tempo e dinheiro para investir, para montar o seu site próprio, caso você já tenha ali se profissionalizado e tenha, o orçamento para fazer isso. Então, acho que super vale a pena também isso. E você pode, apresentar o seu trabalho da forma que você acha mais interessante de apresentar, porque quando você faz um Behance, o Behance ele já tem aquele formatinho, não tem como muito sair daquilo. Mas fazendo um site próprio, você tem um pouco mais de liberdade para criar um layout mais diferenciado, assim, digamos. Bom, pessoal, essas foram as minhas dicas para quem quer criar e organizar o seu próprio portfólio. Espero que elas tenham sido úteis e tenham ajudado vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa semana da ilustração. Eu me dediquei muito a trazer conteúdos e vídeos que sejam bacanas e bastante instrutivos para vocês. Se vocês gostaram dessa série, do conteúdo dessa semana, não se esqueçam de deixar bastante like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e de deixar comentários, compartilhar com as pessoas, porque caso vocês tenham gostado bastante, eu receba bastante feedback de vocês, eu posso organizar uma outra semana que nem essa, com uma programação especial. Eu já tô com várias ideias, então compartilhem bastante e deixem bastante comentários para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E lembrando também que hoje é o último dia para vocês se inscreverem tanto no meu curso de técnicas de ilustração digital, que é o lançamento dessa Black Friday, quanto todos os meus outros cursos online de aquarela, de marcadores e tudo mais, estão em promoção da Black Friday. E a promoção vai só até o final do dia de hoje, então aproveitem aí porque os valores estão muito especiais mesmo.
E eu vou aproveitar também para deixar um último recadinho aqui para vocês. Para quem não sabe, na semana que vem vai estar rolando a CCXP Worlds, que esse ano está sendo, totalmente digital, totalmente online, e as inscrições elas são gratuitas ali para quem quiser participar, dos painéis e tudo mais. E eu também vou estar participando ali do Artist Valley com uma página lá no evento, e eu vou estar vendendo todos os meus quadrinhos e produtos e tudo mais dentro da CCXP Worlds, e também vou estar com uma programação especial que eu organizei só pro evento, que eu vou fazer 2 lives na semana que vem, uma na sexta e uma no sábado, então fiquem ligados que vai ter live durante esses 2 dias da CCXP Worlds. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das novidades, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!